Vamos botar para gravar? Então tá. Aula um, né, do grupo Os Cavaleiros da Matemática, falando hoje nossa prática de provas em matemática básica, tá, galera? Nossa primeira aula de matemática básica vai abordar as potenciações, radiciação, racionalização, produtos notáveis e fatoração. E a primeira questão que eu trago para vocês é a questão do Enem, tá? Eu separei em questões do Enem e questões da URGS com vocês. Lembrem, no Enem a gente nunca começa direto pelo início do enunciado, a gente começa pelo nosso comando da questão. E o nosso comando da questão ele fala ali para nós. Com bases nessas informações, a menor distância a que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a. Então vamos lá, vamos ler o restante para ver se tem alguma informação relevante aqui. A Agência Espacial Norte-Americana informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou pela superfície terrestre. Se a gente perceber, conforme a nossa figura, a gente percebe ali que a proximidade da Terra é de 325 mil quilômetros. Se nós olharmos para as alternativas, em todas as alternativas elas estão em quilômetros, tá certo? E também a gente pode perceber que todas elas estão em notação científica. O que que eu teria que fazer nessa questão de número um aqui? Galera, eu tenho que analisar que nessa questão, quando eu falo 325 mil é 325 vezes 10 na 3. Não esqueçam que mil corresponde, ó, vou até colocar aqui para vocês, esse 10 na 3 é a parte que está escrito ali para nós, o mil. Então nós temos 325 vezes 10 na 3 quilômetros. E como ele quer em notação científica, lembra que quando a gente escreve um número em notação científica, a gente escreve uma constante vezes 10 elevado num expoente, isso tendo que essa constante obrigatoriamente ela tem que ser um número que tem que ser maior do que zero, certo? Ele tem que ser maior do que zero e menor do que 10. A gente fala dessa forma, maior do que zero e menor do que 10. Porém, essa constante k tem que ser um número inteiro, tá certo, galera? Tem que ser um número inteiro, ou pode até, vou dizer assim, ó, para vocês, tá? Eu vou colocar de uma outra forma para ficar mais fácil. Tem que ser maior ou igual a um para ficar melhor assim para vocês, e menor do que 10 com esse número sendo um número racional. Ele pode ser racional sem problema nenhum, ou um número real, se tu quiser colocar, não vai fazer diferença nenhuma. Já esse nosso n, que é o nosso expoente, aí sim eu posso colocar que esse n, ele vai ser um número inteiro para nós. Tranquilo? Então agora o que que eu tenho? Aquele 325, ele não é um número que está entre 1 e 10. E quando eu percebo isso, eu tenho que a minha vírgula andar para a esquerda. Então nesse caso ele tem que ficar como 3,25. E quando eu percebo que eu tenho 3,25 vezes 10 elevado. Galera, lembrem de uma coisa, isso tá lá naquele resumo que eu passei para vocês. Quando a vírgula anda para a esquerda, cada pulo tu deve somar no expoente da base 10 uma unidade. Como tu já tem 3 unidades no expoente da base 10 e tua vírgula andou duas casas para a esquerda, tu vai somar mais duas, tendo exatamente 3 na vírgula, 3,25 vezes 10 na 5 quilômetros. O que nós temos nesse caso, a nossa resposta, a alternativa letra D, Dinamarca, aqui para nós. Tranquilo, gurizada? Espero que até aqui todo mundo tenha ido de boa, né? Tá sendo feita a nossa questão de número um.
corre pro abraço, marcou a letra D, vamos para a próxima questão. Próxima questão, questão de número 2 aqui que a gente vai ter. O que que ela aborda para nós já percebemos? Ela aborda a fatoração, ou seja, ela fala sobre produtos notáveis, o processo inverso aqui. Então é a nossa fatoração. Olha só o que que a gente tem ali. Ao seguir o conselho de Fernando, Anselmo obteve para o valor de A o resultado. Tá. Anselmo foi encarregado de calcular o valor da expressão. O A é igual a 4.000 vezes 206 ao quadrado, menos 4.000 vezes 204 ao quadrado, sem utilizar calculadora. Seu amigo Fernando recomendou a utilização de técnicas de fatoração, além do conhecimento de produtos notáveis. Bom, o que que a gente pode perceber ali num primeiro momento? Vamos analisar essa fatoração. Galera, a gente quando tem a fatoração da forma AX menos BX, o que que a gente percebe? A gente pode perceber que o X ele é fator comum nas duas parcelas, né? Então eu posso colocar o X em evidência ficando A menos B. X vezes A menos B. Então a gente já pode analisar aqui que daquele número que a gente tem, que é o 4.000 vezes 200, 4.000 vezes 206 ao quadrado, menos 4.000 vezes 204 ao quadrado, a gente pode perceber que o 4.000 é fator comum nessa diferença. Então, o 4.000 eu posso colocar em evidência. Se eu colocar o 4.000 em evidência, vai ficar 4.000 vezes 206 ao quadrado menos 204 ao quadrado. Isso aqui a gente já tem, certo? Só que agora tu tem que ter o pulo do gato. Qual é o pulo do gato que eu vou deixar mais ainda para vocês? Olha só, galera. Quando tu tem isso aqui, ó, vou deixar aqui do ladinho. Quando tu tem, nesse caso, a ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença de quadrados. Isso só vale para diferença. O que que tu vai fazer? Tu vai extrair a raiz quadrada do primeiro cara, certo? Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado? Vocês concordam comigo que a raiz quadrada de a ao quadrado é a? Porque aqui nós estamos falando, obviamente, nos nossos números naturais, né? Quando eu falo a raiz quadrada de b ao quadrado, vocês concordam comigo que a raiz quadrada de b ao quadrado vai ser b? E eu não sei vocês, tá certo que esse óculos tá meio torto, mas eu enxergo um óculos aqui. E quem usa óculos é porque enxerga mais ou menos. Então, na verdade, eu posso escrever esse cara como sendo a mais b vezes A menos B. Eu posso fazer isso. O que que então eu quero que vocês façam? Olhem para esse 206 ali, então eu tenho 4.000 vezes o 206 menos o 204 também ao quadrado. Vocês concordam que eu posso escrever isso como sendo 206 mais 204 vezes o meu 206 menos o 204, porque eu estou fatorando aquela diferença. Então, o que que eu tenho nesse caso? Eu tenho 4.000 vezes 206 mais 204, isso me corresponde a exatamente a 410. 410. Beleza? E 206 menos 204, isso vai me corresponder em 2. E olha só a maravilha que ficou esse cara para nós. Se a gente for pegar aqui, ó, esquece esses zeros. Tu já sabe que tem que ter 3 zeros depois ali, né? Porque olha só, 3 zeros depois do que tu tem dentre das alternativas, tu já eliminou, né? 3 não, 4 zeros. Tu não eliminou nada, mas tu já sabe que esse número é grande, né? Vamos lá. Fazendo aqui com vocês 2 vezes 41, por que 2 vezes 41? 2 vezes aquele 410. 2 vezes 41, isso dá 82. 82 vezes 2, né? 82 vezes 2, isso dá 164. 164 vezes 2, isso vai me dar exatamente
Trezentos e vinte e oito, né? 328. Então aqui eu vou ter 328 e acrescento os meus quatro zeros ali. Então 328 acrescentados dos nossos quatro zeros, nós vamos chegar exatamente em 3.280.000 é a nossa resposta. Então a alternativa, a letra A, Argentina, aí para nós. Tranquilo, gurizada? De boas? Foi aí? Todo mundo pegou a questão de número 2. Qualquer coisa vocês coloquem aí no chat, que eu tô com o chat aberto aqui, tá, galera? Então tá. Se ninguém tem dúvidas, a gente vai para a próxima. Depois desse material aqui, do jeito que tá, eu vou colocar para vocês também lá no grupo. Olha só essa questão do Enem, galera. Bah, questãozinha do Enem que pegou a galera assim, ó. Mas erraram a doidada essa questão de matemática básica. Olha só. Quantos algarismos tem um Googleplex? Galera, lembra do que eu falei antes de notação científica? Sempre que tu quiser escrever um número em notação científica, esse número é na forma K vezes. Deixa eu só voltar aqui para botar o número da questão, né? A gente está falando na questão de número 3, tá? Quando eu quero escrever um número na notação científica, era K vezes 10 elevado na N. Quando tu quiseres saber a quantidade de algarismos que um número tem, tu vai escrever esse número em notação científica. Só que aí o que que tu vai fazer? Tá vendo esse expoente n que aparece aqui para ti? Esse expoente n, tu vai somar uma unidade nele. E aí tu vai ter o total de algarismos que tu quer desse número, que tu quer saber quanto ele tem. Tu vai somar uma unidade. Então, olha só o que que ele nos fala. O matemático americano Eduardo Kasner pediu ao filho que desse um nome a um número muito grande, que consistia do algarismo 1 seguido de 100 zeros. Seu filho batizou o número de Google. Mais tarde, o mesmo matemático criou um número que apelidou de Googleplex, que consistia de 10 elevado a 1 Google. Quantos algarismos tem um Googleplex? Galera, o 1 Google, vocês concordam comigo que um Google, que é um seguidos de 100 zeros, um seguidos de 100 zeros, vocês concordam comigo que eu posso pensar que esse cara é um seguidos de 100 zeros? Ele é 10 elevado num número muito grande. Entenderam a jogada? Quem é esse Google? Esse Google. Um seguidos de 100 zeros é a mesma coisa que 10 elevado na 100. Tranquilo? Lembra das potências de base 10 que a gente fala aí. Agora, quem é que seria esse Googleplex? Esse Googleplex, como é que ele falou ali? O mesmo matemático criou que é 10 elevado a 1 Google. Então, o Googleplex, Googleplex, ele é 10 elevado na 10 que está elevado na 100. Ou seja, é um 10 elevado na Google. O que que a gente já tem? A gente já tem esse número em notação científica. Então, vocês estão vendo esse 10 elevado na 100 é o expoente da minha base 10. Então, esse 10 elevado na 100, eu tenho que somar uma unidade. Isso vai ser o quê? O meu total de algarismos que a gente vai ter. Então, o total de algarismos que a gente vai ter é o que nós temos, então, na nossa alternativa letra D, Dinamarca. Isso é a quantidade de algarismos que o Googleplex tem aí, né? Uma questão do Enem, que né, é um enunciado curto, mas é uma questão que, se tu não tiver atento, tem muita gente que marca nessa questão o que? Letra B, né? Porque pega aquele 100, soma uma unidade e vai dar de ralo numa questão, né? A letra A é a que menos me surpreende, né, nesse caso. A letra C
né, 10 na 100 não seria, porque aí seria em relação a, obviamente, a tu falar só no Google daqui a pouco, né? E a letra E também me surpreende, aquela alternativa ali, nada a ver, certo? Recentemente, nós tivemos uma questão que falava do ábaco, né? Que é esse ábaco aqui. E olha só o que que ele nos diz. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram a disposição. E aí ele quer saber qual é o número que está nesse ábaco aqui. Então ele fala para nós: o ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10 para representar números naturais. Tá? Ele pode ser representado ou apresentado em vários modelos. Um deles é o formato de hastes apoiados em uma base. Cada haste corresponde a uma disposição no sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes, como os U, D, M, DM, CM, que correspondem às unidades, dezenas, unidades, centenas, unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar. Sempre começando com a unidade na haste da direita para a esquerda, tá? E as demais ordens do sistema decimal nas hastes subsequentes, até hastes que se encontram mais à esquerda. Entretanto, no ábaco, os adesivos não seguiram a disposição. Qual é o número que a gente tem nesse ábaco? Galera, lembrem, a gente sempre, quando a gente está falando numa questão envolvendo um ábaco, a gente tem que se ligar que é a unidade é o ponto mais à direita. Então, a unidade, quanto a gente tem na unidade, que é o nosso 1, é o 1. Então, a gente sabe que esse número termina em 1. Depois, é dezena. Tu vai indo da direita para a esquerda. Dezena. Na dezena, tu pode perceber que a gente tem 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, terminou em 71. Depois, ó, só para colocar aqui, ó, para vocês. Unidade, dezena, centena é agora. A centena, que a gente pode perceber, tem um. Então a gente já sabe que termina em. Nossa, as minhas letrinhas, o número está diminuindo cada vez mais. Então, a gente sabe que termina em 171. Depois, é unidade de milhar, que eles só chamaram de M. Então, a unidade de milhar, que eles só chamaram de M, vai ser zero. Por quê? Porque não tem nenhum cara ali. Depois da unidade de milhar, vem dezena de milhar, galera. É sempre agora. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena e assim sucessivamente, tá? Dezena de milhar, o que que a gente percebe? Que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então nós temos os seis ali. E para finalizar, a centena de milhar. A centena de milhar, a gente pode perceber que tem exatamente quantos? A gente tem exatamente 4 fichinhas lá. Então, esse número, para a gente escrever melhor, ele é o número 460.171. O que nós temos? 460.171, a alternativa à letra D, Dinamarca. Uma questão fácil que a gente não pode errar justamente porque o Enem ainda te explicou, certo? Sim, ela fica gravada, tá? Depois eu disponibilizo a gravação para vocês ali no grupo. Tá certo, galera? Todo mundo tranquilo aqui? Questão de número 4? Já fizemos 4 questões, vamos para a próxima. Daqui a pouco começa a apertar o sapatinho. Início é só para aquecer turbina. Olha só essa questão do Enem, galera. Questãozinha do Enem, tá? Questãozinha que confundiu muita gente por causa de uma pegadinha nela. Olha só o que que nos diz. O número de divisores de n diferentes de n é. Galera, quando a gente quer saber o número de divisores naturais de um número, o que que a gente deve fazer? A gente vai fatorar esse número. E lembra o que que é fatorar? Fatorar é escrever ele em partes de produto. Só que tu vai fatorar ele em números primos. Depois que tu fatorar ele em números primos, tu vai pegar o expoente de cada fator e somar uma unidade nesse expoente de cada fator. Depois de somar uma unidade no expoente de cada fator, tu vai multiplicar esses resultados e aí tu vai saber
a quantidade de divisores que esse número tem. Isso naturais. Se ele quiser saber ainda dos inteiros, tu tem que pegar ainda esse resultado final e multiplicar por 2. Um exemplo para vocês terem na prática aqui. Vamos supor, eu quero saber quantos divisores tem o número 180. O número 180, vocês vão fatorar ele. Se a gente fatorar o número 180, vocês concordam comigo que ele dá por 2, tá? Dá 90. Aí, deu por 2, que deu 45. Aí, dá por 5, que deu 9. Deu por 3, que deu 3. Deu por 3, que deu 1. Certo? Vocês concordam comigo, então, que o número 180 ele pode ser escrito como 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. 5 na 1. Agora, o que que tu vai fazer? Cada expoente que tu tem aqui, cada expoente que tu tem, tu vai exatamente fazer o quê? Somar uma unidade. Se tu somar uma unidade em cada um desses expoentes, tu vai ter exatamente o que? O número de divisores para multiplicar depois. Então, 2 mais 1, 3, vezes 2 mais 1, 3, vezes 1 mais 1, 2. Então, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 2, 18. O que que é esse 18? Esse 18 é o número de divisores que o número 180 tem. Tranquilo? Então, isso é só para explicar para vocês o número de divisores aqui de um número. Só que ele fala ali para nós, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 na x vezes 5 na y vezes 7 na z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Então, ele está falando dos números naturais. Sabe-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n é... Galera, o que que a gente tem então nessa questão? Que esse número n, ele pode ser escrito como 2 na x vezes 5 na y vezes 7 na z. Como eu quero saber o número de divisores, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o expoente de cada fator e somar uma unidade. E somar uma unidade. Quando eu somar uma unidade aqui para esse cara, o que que vai me acontecer? Ó, eu vou ter x mais 1 vezes. Vamos lá, também tem que somar para o y. Então, vezes y mais 1. Vezes para o z também eu vou ter que somar. E isso vai me dar z mais 1. Ah, mas ele falou que não pode ser múltiplo de 7. Galera, é só para dizer que aquele z é zero. Ou seja, significa que o 7 ele não apareceu como fator. E ainda ele te disse que ele não pode ser igual a ele, porque ele quer diferente do próprio n. Então, tu concorda comigo que nesse x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1 estão todos os divisores do n. Só que eu quero aquele que é diferente do n. Então, eu tenho que tirar uma unidade. E quando eu tiro uma unidade, então eu fecho como a resposta alternativa a letra E, Equador. Uma questãozinha de matemática básica, porém com um assunto bem chatinho para nós, né? A gente tem que se ligar envolvendo essa ideia aí do número de divisores, mas ela é chata sim por causa dessa pegadinha aí de colocar não múltiplo de 7 diferentes de n, tá? Só que lembra, quando ele fala que ele quer diferente de n, é porque tem que tirar uma unidade que é o próprio número n. Tranquilo? Todo mundo de boa? Então tá, vamos lá para a próxima questão. A próxima questão, questão de número 6. Dentro das questões eu estou explicando o conteúdo, tá, galera? Então é essa a minha pegada com vocês nessas nossas aulas. E fazendo muito exercício, vocês vão ver a lista que o Diegão preparou, galera. Pá! Só para vocês terem noção, são 30 questões Enem, 30 questões URGS que o Diegão botou. Então se preparem, que vocês vão ter bastante exercício. Aqui não tem churumela. Nosso grupo nunca teve churumela. Olha só essa questão do Enem.
Questão recente, eu não me lembro os anos das questões, tá? Eu não decoro questão, eu acho ridículo ficar decorando até resolução de questão. Então é como se eu estivesse fazendo com vocês pela primeira vez todas as questões, tá? Olha só, a potência daquele símbolo elevado na 7, vamos chamar de alfa, sei lá, aquilo ali, elevado na 7, escrito na forma de A mais W mais B, em que o A e o B são inteiros positivos, tá? Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representado pela letra grega e o seu valor é dado pela solução positiva da equação W, vamos chamar de W ao quadrado, igual a W mais 1. Assim, como a potência W ao quadrado, as potências superiores de W podem ser expressas da forma em que A e B são inteiros positivos, como apresentado no quadro. Então ele quer saber quanto é que vale a potência de W na 7. Galera, o que que eu pensaria desse W na 7? Eu olharia para esse W na 7, pensa comigo, W na 7. Vocês concordam que esse 7 aqui, ó, esse 7, eu posso escrever de várias formas, mas eu pensaria que esse 7 aqui, ó, eu posso escrever como sendo 4 mais 3. Ou eu posso escrever ele como sendo 5 mais 2. E assim sucessivamente. Entenderam a jogada? Eu posso escrever ele como partes de adições aqui para vocês. Entenderam a jogada? Como eu posso escrever ele como 3 mais 4, que é o que me chamou a atenção, eu pegaria, olha só aqui, ó. Como eu sei que ele é 3 mais 4, eu pegaria que isso aqui pode ser escrito, então, se é como 3 mais 4, vocês concordam que se eu tenho uma adição no meu expoente, essa adição no expoente foi gerada a partir de uma multiplicação de mesma base? Sacaram a jogada? Pronto! Agora o que que tu vai fazer? Quem é que é esse W na 3? Vamos colocar aqui ó, embaixo. Então eu sei que nesse caso, o W na 3 vezes o W na 4. O que que vai me dar? Pensa comigo, o W na 3 é 2W, eu tô chamando de W, tá? Para ficar mais fácil. 2W mais 1 vezes o W na 4. Quem é o W na 4? É 3W mais 2, certo? Agora o que que tu tem que fazer aqui, Xê? Aqui tu tem que aplicar a famosa propriedade distributiva. Então, lembra como é que faz a propriedade distributiva? 2W mais 3W. Isso aqui vai me dar 6W ao quadrado. 2W mais vezes 2. Isso vai me dar 4W. Vamos lá. O primeiro vai por cima, o segundo vai por baixo. Então vai ser 1 vezes 3W, que vai me dar 3W. E ainda 1 vezes 2, que vai me dar 2. E agora tu pode juntar os teus termos semelhantes. Só que tomam cuidado. Quem é que é W ao quadrado? W ao quadrado é W mais 1. Então ali onde aparece esse W ao quadrado, tu já vai botar 6 vezes W mais 1, certo? Mais 4W mais 3W dá 7W, mais aquele 2 que está lá. Agora, esse teu 6, ele aplica a distributiva. Então, tu vai ter, nesse caso, 6W mais 6, mais 7W, mais 2. E eis, então, que tu tem 6W mais 7W, isso vai me corresponder em 3W. E 6 mais 2, isso vai me corresponder em 8, né, gurizada? Em 8. Então, nós temos 13W mais 8 como a nossa resposta aqui da nossa questão de número 6, o que fecha 13W mais 8, alternativa letra E, Equador aí. Tranquilo, gurizada? Bem de boas aqui. Só eu vou te dar uma dica. Tenta identificar padrão, tá?
Quem saiu não vai se ligar, tá? Mas tenta identificar padrão. Eu não sei vocês, mas olhando pro W, olha só, galera, aqui tem um na frente, né? Quanto é que dá esse um mais esse 2? Vocês concordam que quando vocês somarem, ó, o que eu tô fazendo em vermelho, um mais 2 dá esse 3. Agora, 3 mais 2 dá esse 5. E 5 mais 3 dá esse 8. 8 mais 5 dá quanto? Dá 13W. Entenderam a jogada? Vai agora para as partes dos nossos termos independentes. Um mais um dá 2. 2 mais um vai me corresponder a quanto? A esse 3. 3 mais 2 dá esse 5. 5 mais 3 dá esse 8. E aí tu mata, identificando que isso é uma sequência de Fibonacci, gurizada. É a sequência de Fibonacci que, para gerar cada termo, tu deve somar os dois termos antecessores. Meu Deus do céu! E acreditem, o Enem é fãzaço da sequência de Fibonacci, de tu estar atento a esse tema aí. Tranquilo, gurizada? Todo mundo foi? Se todo mundo foi, vamos para a próxima questão, a questão de número 7, que está sendo feita para vocês a partir de agora, certo? Olha só essa questão de número 7. Sendo assim, é correto afirmar que. Quando ele fala isso para mim, sendo assim, é correto afirmar que o que que eu sei que eu tenho que fazer? Jogar pelas alternativas. Então vamos lá. O Google processa 1 petabyte de informações digitais a cada 72 minutos. Trata-se de um volume descomunal de dados. Cada petabyte contém 1 quatrilhão de bytes. No entanto, não chegamos ao exabyte, 10 na 18 e assim sucessivamente, zettabyte e ottabyte. Sendo assim, tá. Quando ele nos fala, gurizada, que 1 petabyte, deixa eu anotar aqui, ó, quando ele fala para nós o petabyte, ele diz que corresponde a exatamente 1 quatrilhão. Galera, eu quero que vocês se liguem nisso aqui, ó. Se ele falar mil, vou até colocar para vocês aqui num cantinho, tá? 1000 é a mesma coisa que 10 na 3. Milhão, vocês vão ter que colocar aqui, ó, que é 10 na 6. Bilhão, sempre de 3 em 3, tá? Bilhão é 10 na 9, certo? Trilhão, se ele falar para nós trilhão, vai ser quanto? 10 na 12. E o quadrilhão, né, que foi o que ele nos chamou ali, quatrilhão, o quatrilhão vai ser quanto? Vai ser o 10 na 15, certo? Então, esse betabyte, ele equivale para nós exatamente 10 na 15. É isso que ele está falando para nós, tá certo? 10 na 15 bytes, né? Conforme a gente sabe ali. Vamos lá. Na letra A, o que que é colocado para nós na letra A? A centésima parte de um exabyte. O que que é o exabyte? O exabyte é 10 na 18, né? 10 na 18. A centésima parte de um exabyte é igual a 1 petabyte. Galera, centésima significa 10 na menos 2. 100 é 10 ao quadrado. Quando terminar com esse sufixo imo, o expoente tem que ser negativo. Então ele está te dizendo a centésima parte de 10 na 18. Preposições do tipo do da de, eu multiplico. Então é 10 na 18 bytes vezes 10 na menos 2. Isso aqui dá 10 na 16. Multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. 18 mais menos 2, 16. Não deu 10 na 15. Então, essa nossa primeira afirmação, ela é falsa. Na letra B, o que que a gente tem na letra B? 1 zettabyte é igual a 100 petabytes. Vamos ver aqui o que que ele está nos dizendo, né? A 100 mil petabytes. O que que a gente sabe? 1 zettabyte, vamos botar aqui, ó, 1 zettabyte, ele equivale a exatamente
a 10 na 21, certo? Beleza? Imo é um sufixo, tá? Sempre que terminar com esse sufixo imo, Anitta, tu tem que colocar o expoente negativo. Que nem se eu falar mil, mil é 10 na 3, milésimo vai ser 10 na menos 3, tá certo? Se eu falar milhão, é 10 na 6, milionésimo vai ser 10 na menos 6. Então, sempre que terminar o sufixo imo, é para botar o negativo no expoente. Só isso, tá certo? Então, como ele fala para nós que um zettabyte, ele fala, um zettabyte é igual a 100 mil petabytes. Galera, ele está dizendo, eu sei que o zettabyte é 10 na 21. Um petabyte, eu pensaria, um petabyte é 10 na 15. O que que eu tenho ali? Eu tenho que multiplicar esse petabyte por 100 mil. Então, 100 mil, certo? Só que 100 mil eu posso escrever esse cara como sendo 10 na 15 vezes os 100 mil, vocês concordam que tem 5 zeros, potência de base 10, conta a quantidade de zeros. Então isso aqui vai ser 10 na 5. E 10 na 15 vezes 10 na 5, isso vai me dar quanto? Isso vai me dar 10 na 20, o que acaba de tornar essa afirmação falsa, porque teria que dar 21. Outra forma de fazer era pegar exatamente aquele 10 na 21 e dividir exatamente, né, para nós, pelo nosso, dividir esse cara 10 na 21, 100 petabytes, eu acho mais complicado para a gente entender, então eu iria gostar muito mais de vocês pensarem, né, que eu tenho que fazer 100 mil petabytes, então 100 mil vezes 10 na 15 ali para nós. Tranquilo? Porque tu poderia pensar, é só pegar o 10 na 21 e dividir pelo 10 na 5, que vai dar 10 na 16. Só que tomam cuidado. Pro zettabyte não fecha, tá, galera? Pro zettabyte não fecha, tá? Mas fecha 10 na 16. Fecha 10 na 16, não fecha 10 na 15, certo? Mas eu preferia que vocês fizessem assim, tá? Eu acho mais interessante. Olha ali. Letra C. 1 iotabyte é igual a 10 mil zettabytes. Galera, o iotabyte, se a gente for analisar, ele é 10 na 24. Então, o que que eu faria? 10 mil, já vamos ser direto, vezes zettabyte. O zettabyte, ele equivale a 10 na 21, certo? Como eu sei que 10 mil, ele é 10 na 4, vezes o 10 na 21. E 10 na 4 vezes 10 na 21 dá quanto? Dá 10 na 25. Opa, 10 na 25 é diferente de 10 na 24, que é o nosso iotabyte, né, galera? O iotabyte ali, que é 10 na 24. É diferente. Com isso, a gente tem mais uma afirmação falsa para nós aí. Tranquilo? E ainda agora nós vamos para a letra D. Como eu disse, essa aqui tem que ir alternativa por alternativa. Ele fala 1 iotabyte é igual a 1 bilhão de petabytes. Vamos lá, vamos se aproveitar. Bilhão é 10 na 9. Então, 10 na 9 vezes. O que que é o petabyte? Lembra que o petabyte é 10 na 15? Então, 10 na 9 vezes 10 na 15. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 9 mais 15, 24. Então, 10 na 24. E 10 na 24, vocês concordam comigo que é exatamente igual a 1 iotabyte. 1 iotabyte. E aí confirma a nossa resposta, tendo aqui como finalmente a nossa verdadeira alternativa à letra D, Dinamarca. Nem vou fazer a nossa letra E, mas vocês podem perceber que é igual a milésima parte do iotabyte. O que que eu tenho que fazer com aquele iotabyte? Multiplicar por 10 na menos 6. Vamos fazer, né? Não vai mudar em nada para nós. A milésima parte, então, é 10 na menos, né, menos 3, porque é milésima, vezes o iotabyte. O iotabyte é exatamente 10 na 24. E isso aqui vai me dar 10 na 21. Só que o hexabyte, ele vale quanto? 10 na 18. Então, 10 na 21 é diferente de 10 na 18. Então, a gente prova que ela também seria falsa.
Fechando então, confirmando aí a nossa resposta alternativa, a letra D, Dinamarca. Tranquilo, gurizada? Então tá, vamos lá, vamos para a próxima questão, questão de número 8. E agora, essa questãozinha de número 8, questãozinha da URGS. Essa aqui é URGS. Agora a gente pegou um pouco de questões URGS bem estilo Enem, né? Que tem algumas questões da URGS que são muito parecidas com o Enem aí, tá certo, galera? Então tá. Considere que o corpo de uma determinada pessoa contém 5,5 litros de sangue e 5 milhões de glóbulos vermelhos por milímetro cúbico de sangue. Com base nesses dados, é correto afirmar que, tá. Primeira coisa que tu teria que fazer é configurar tudo isso. Desculpa, gurizada. Tô com uma sinusite do capeta aqui, então vamos lá. Primeira coisa que tu tem que te ligar é que ele fala que cada 5 milhões, 5 vezes 10 na 6 glóbulos, tu tem 5 vezes 10 na 6 glóbulos, né? Vamos botar aqui, ó, glóbulos, para cada 1 milímetro cúbico. É isso que ele está dizendo. Só que ele te pergunta, quantos glóbulos tu vai ter em 5,5 litros? Ah, aqui tá a sacanagem dessa questão. O que tu teria que te lembrar? E eu vou fazer aqui nesse pedacinho. Então, 5,5 litros. Galera, lembrem que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Decímetro cúbico. Então, tu vai ter que converter esse decímetro cúbico para milímetros cúbicos. E como é que eu faço isso para converter? Lembrem da cagada do coelho maluco, tá? Cagada do coelho maluco. Três para um lado, três para o outro e taca-lhe 1 metro no meio. Como nós estamos querendo converter do decímetro para o milímetro, quantos pulos para a direita eu dou? 2 pulos para a direita. Como eu ando para a direita, cada pulo eu multiplico por 10. Então vocês concordam que de decímetro para milímetro eu multiplico por 100, que é 10 ao quadrado. O que que tu vai fazer? Tu vai criar aqui, ó, no decímetro, um parênteses, tu vai converter o decímetro. Então tu vai ter nesse caso 5,5 vezes. Decímetro para milímetro é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Milímetros. Certo? Tudo isso ao cubo. Agora tu vai trabalhar com esse cara ao cubo aqui. Lembrando que tu vai ter então 5,5 vezes potência de potência. Lembra que tu multiplica os expoentes? Então, vezes 10 elevado na quanto? 2 vezes 3, 6 milímetros cúbicos. Então, ele quer saber em 5,5 vezes 10 na 6 milímetros cúbicos, quantos glóbulos vermelhos tu vai ter? E aí nós temos uma regra de 3, multiplica cruzado. Multiplicando o cruzado, nós vamos ter 1 vezes x vai me dar x. É igual a 5,5 vezes 10 na 6 vezes 5 vezes 10 na 6. Se tu olhar para as alternativas, tudo em notação científica. Então, vamos deixar os números do jeito que estão. 5,5, ó, tu vai pegar o 5,5 que está aqui para nós, ó, tu vai multiplicar pelo 5. 5 vezes 5 é 25. Então, 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 0,5 é 2,5. Chegando nesse caso para nós em 27,5 vezes. Agora, esse 10 na 6 eu multiplico com o 10 na 6. Consequentemente, então, eu vou ter que 10 na 6 vezes 10 na 6, isso vai me corresponder, então, em 10 na 12. Só que lembra o que que a gente quer? A gente quer a nossa resposta em notação científica. Então, a vírgula vai ter que andar uma casa para a esquerda, chegando em 2,75.
vezes, quando a vírgula anda para a esquerda, lembra? Soma uma unidade no teu expoente, porque andou uma casa para a esquerda, ficando como 10 na 13. Então, 2,75 vezes 10 na 13 é o que nós temos na alternativa letra E, Equador aí para nós. Tranquilo aqui, gurizada. Espero que todo mundo esteja respirando e esteja derrubando aí com nós todas essas nossas questões aí envolvendo nossa matemática básica. Vamos lá, gurizada. Vamos lá que no inferno não tem sorvete. Vamos derrubar eles, né? Eu e o Diegão a gente sempre fala, não tem churumela, derruba esses caras. Eles não estão com nada. Vamos para nossa questão de número 9. Questão de número 9 aqui com vocês. Olha só essa questão de número 9, o que que nos fala aí. Em texto publicado na Folha de São Paulo em 16 de setembro de 2007, o físico Marcelo Gleiser escreveu que átomos têm diâmetros de aproximadamente 1/10 de bilionésimo de metro, inscrito em potência de 10. 1/10 de bilionésimo é. Galera, lembra? Ó, vou até escrever aqui, ó. 1/10. Décimo é 10. 10 é 10 na um. Como é décimo, vai ser quanto? 10 na menos um. Quando ele fala 1 bilionésimo, 1 bilionésimo. Quando a gente pensa em bilhão, bilhão é quanto? 10 na 9. Bilionésimo vai ser então quanto? 10 na menos 9 aí para nós. Tranquilo? E pronto. Porque quando tu tem essa preposição aqui, ó, de, lembrem disso. Preposição do tipo do da de é uma multiplicação, galera. Multiplicação. Então, o que que tu tem que fazer? Tu tem que pegar esse 10 na menos um e multiplicar por 10 na menos 9. E multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes, menos um mais menos 9, isso vai me dar 10 na menos 10, o que te deu a alternativa a letra C, Canadá. Questão da URGS, URGS 2008, essa aqui me lembro carinhosamente porque foi o meu vestibular, né, o meu primeiro vestibular para valer da URGS, essa questãozinha. Eu, na época, eu me lembro que eu até, né, eu tava bem fraquinho, assim, né, não era tão bom, eu escrevia em fração tudo, né, mas tudo bem. Tranquilo, galera, sim, mas eu acertei, né, gurizada, é isso que importa, na hora da prova não tem jeito que tu faz, o importante é acertar aí. Tranquilo, galera, todo mundo de boas? Então tá, estamos na metade das nossas questões, né, já, e vamos dar, vamos correr pro abraço. Olha só, a medida em gigabytes de um arquivo de 2.000 bytes é. Então, eu preciso descobrir quanto é que vale 1 GB. Galera, lembrem que 1024 é 2 na 10. Então, quando ele fala 1 GB, é 2 na 10 megabyte. 1 MB é 2 na 10 kilobytes. Kbytes, né? E 1 KB, que é o que ele quer saber ali, né? Ele quer, eu tenho que converter para bytes, né? Se vocês perceberem esse cara aqui, né? Vocês concordam que em bytes eu tenho exatamente também 2 na 10, certo? Então vocês concordam comigo que daqui, ó, vamos pegar aqui, ó, para vocês entenderem. 1 GB. Galera, 1 GB, eu sei que 1 GB ele equivale a 2 na 10 megabytes. Então, 2 na 10 megabytes. MB. Agora, o MB, que é o megabyte, eu não posso trocar por 2 na 10 kilobytes. Então, vai ficar 2 na 10 vezes 2 na 10 kilobytes. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo o MB aqui, ó, por 2 na 10 kilobytes. Agora eu sei quanto é que é 1 KB. 1 KB é 2 na 10 bytes. Então isso aqui vai ficar 2 na 10 vezes 2 na 10. Deixa eu
aproximar aqui mais um pouquinho para vocês. Opa, até foi demais. 2 na 10 vezes 2 na 10 bytes. Ou seja, agora eu tenho pronto a minha questão. Por quê? Eu sei que 1 GB equivale a quem, galera? 2 na 10 vezes 2 na 10 vezes 2 na 10 dá quanto? Dá 2 na 30 bytes. 1 GB equivale a 2 na 30 bytes. Só que ele quer saber 2.000 bytes em gigabytes. Então, 2.000 bytes, quantos gigabytes ele vai ter? Ele vai ter o nosso xizinho aí sendo colocado para nós. E agora, regra de 3, a gente multiplica cruzado, né? Então, multiplicando cruzado, a gente vai chegar então que 2 elevado na 30 vezes x é igual a quem? Aos 2.000, certo? Agora o 2 na 30 que está multiplicando vai dividindo. Então, eu vou ter 2.000 dividido por quem? Dividido por 2 na 30. Agora, vocês concordam comigo que esse 2.000 eu posso escrever para vocês como sendo 2 vezes 10 na 3, dividido pelos 2 na 30. Agora, a divisão de mesma base, ali, ó, o 2 dividido pelo 2 na 30. Vocês concordam comigo que isso aqui é a mesma coisa que 1 menos 30, que vai me dar menos 29? E aí tu vai olhar para as alternativas, não tem 2 na menos 29 vezes 10 na 30. O que que tu tem que te ligar ali, ó, galera? Que esse cara, que é o 2 na menos 29, o 10, vocês têm que se ligar que ele é 2 vezes 5 elevado ao cubo. E quando vocês têm potência de um produto, vocês podem fazer o quê? Vocês podem pegar esse expoente e jogar para cada um dos fatores. 2 na 3 vezes 5 na 3. E agora tu pode perceber que no 2 tu tá tendo uma multiplicação de mesma base. E uma multiplicação de mesma base, tu conserva a base e somos expoentes. 2 na menos 29 mais 2 na 3, ou seja, menos 29 mais 3, vai me dar 2 na menos 26, vezes o 5 ao cubo. E aqui é que a gente fecha a nossa resposta. 2 na menos 26 vezes 5 ao cubo, ou 5 ao cubo vezes 2 na menos 26, é o que nós temos na alternativa letra D. Vocês podem ver, né? A gente tem que trabalhar com bastante propriedade das potências. Essa mesma questão aqui, galera, já caiu na prova do Enem, bem contextualizada. Claro, eram outras informações, mas já caiu nessa mesma pegada na prova do Enem. A única diferença é que ele queria ir do menor para o maior, então aí tu iria dividindo ao invés de multiplicando, mas era mesmo processo de resolução. Tranquilo aqui, gurizada? Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha a próxima questão aqui da URGS. Essa aqui é a URGS também, questão de número 11. Vamos lá, olha, vamos ver o que que ela nos diz. O Estádio Nacional de Pequim, construído para a realização dos Jogos Olímpicos de 2008, teve um custo de 500 milhões de dólares, o que representa 1,25% do investimento total feito pelo país anfitrião para as Olimpíadas de 2008. Portanto, investimento total da China foi em dólares. Galera, quando ele fala para nós 1,25% do investimento total, o que que eu penso na minha cabeça? 1,25 sobre 100 do investimento. Lembra, investimento é multiplicação aqui, tá, galera? Deixa eu até botar aqui, ó, para vocês, ó. Vou escrever 1,25% do investimento deu quanto? Deu exatamente aqueles 15 milhões. E 15 milhões, 500 milhões, né? 15 milhões. 500 milhões, 10 na 6. Agora, o que que tu sabe? Tu sabe que o investimento é o que tu quer saber. Então, esse 100 que está dividindo vai multiplicando.
E o 1,5 que está multiplicando vai dividindo, porque o investimento eu vou chamar de X, é isso que eu quero saber. Lembra, isso aqui, ó, galera, isso aqui é multiplicação, tá? Isso aqui é multiplicação, a preposição. E o investimento vamos chamar do nosso X, que é o que eu quero saber. Então, reescrevendo aqui, eu vou ter, como eu disse, o 100 que está dividindo vai multiplicando. Então, o X vai ser 500 vezes 10 na 6 vezes o 100 divididos por quem? Divididos exatamente por aquele 1,25, certo? Então, o que que eu faria aqui? Primeira coisa, eu faria em potência de base 10. Quantos zeros a gente tem aqui, ó? A gente tem dois zeros do 500, dois zeros do 100. Então, ali eu já tenho 10 na 4. Vezes aquele 10 na 6, vocês concordam comigo que eu tenho, então, 5 vezes 10 na 10 divididos por quem? Divididos exatamente pelo 1,25. Tranquilo? E agora, para dividir o 5 por 1,25, tu já sabe a resposta. Porque se tu olhar para as alternativas, tem que dar quanto? 4. 1,25 vezes 2 dá 2,50. Vezes 2 dá 5. Então vocês concordam comigo que esse X, que é o meu investimento, tem que ser 4 vezes 10 na 10 para nós fecharmos aqui. Deixa eu até melhorar onde colocar esse cara aqui, né? Então a gente vai ter nesse caso X é igual a 4 vezes 10 na 10, fechando a nossa resposta aqui da alternativa letra E, Equador aí. Tranquilo, gurizada? Questãozinha boa, né? Questãozinha boa pra gente errar, né? Se a gente não tiver atento na hora de uma questão dessas. Tranquilo, ó. Em uma hora a gente já fez 11 questões. Menos de uma hora, ainda não fechou uma hora. Vamos para nossa questão de número 12. Só os fortes sobrevivem aqui, só os fortes. Não tem fraco que aguenta. Mas bora lá. Olha só a questão de número 12. A distância que a luz percorre em um ano, chamado de ano-luz, é de aproximadamente 38 vezes 4 na 5 vezes 5 na 12 quilômetros. A notação científica desse número é... Galera, lembra que a notação científica é uma multiplicação por base 10. E obrigatoriamente esse número que está antes da base 10 tem que ser um número entre 1 e 10. Com isso, tu é obrigado a eliminar a letra B. Tu é obrigado a eliminar a letra D também, tá? Eu desconfiaria, eu desconfiaria da letra C como resposta. Por quê? Porque vocês concordam comigo que o 10 na 12 é o que mais apareceu. Mas vamos lá. Eu tenho que escrever esse número lá, que é o número 38 vezes 4 na 5 vezes 5 na 12 em notação científica. O que que tu vai fazer aqui? Galera, tu vai sempre fatorar tudo, tentando deixar tudo em 2, tudo em base 2 e em base 5. Vocês concordam comigo que o 38, ele é 19 vezes 2. O 4, ele é 2 ao quadrado, então vai ficar 2 ao quadrado elevado na 5. E ainda a gente tem quem ali, né? A gente tem esse 5 na 12, vezes 5 na 12. Essa é a ideia. Escrever tudo em base 2 e em base 5. Agora, vocês concordam comigo que então eu vou ter 19 vezes 2. Potência de potência aqui, ó, esse 2 e esse 5 eu multiplico. Então vai ficar 2 elevado na 10 vezes 5 na 12. Agora, continua, multiplicação de mesma base. Eu conservo a base e somos expoentes. 2 na 11 vezes 5 na 12. Só que eu já vi que o menor expoente do 2 é 11. Então, esse 12 que está aqui eu posso escrever como 11 mais 1. E quando eu tenho uma adição no meu expoente, eu posso escrever esse cara como sendo quem? Como uma multiplicação, né? De mesma base. 5 na 11 vezes 5 na 1. E agora te liga aqui, ó. Nesse pedacinho aqui, ó, Xê. Nesse pedacinho. Tá vendo que os expoentes do 2 e do 5 são iguais? Então, o que que tu vai fazer? Esse 19 e esse 5 que estão fora, tu vai multiplicar eles, ó. 19 vezes
5. E tu vai criar o parênteses naquele 2 vezes 5. Como os expoentes deles são iguais, tu pode colocar esse expoente em evidência. 19 vezes 5, isso aqui multiplica por 10 e divide por 2. 190 dividido por 2 dá 95. Vezes 10 na 11. E agora não está em notação científica. A minha vírgula tem que andar uma casa para a esquerda, ficando 9,5 vezes 10 na 12. E eis que aqui nós temos a nossa resposta da nossa questão, que eu disse para vocês. Eu já desconfiaria direto da letra C. Galera, conheçam a prova que vocês estão fazendo, tá? A prova da URGS. A prova da URGS ama isso, de colocar coisinhas parecidas para tu te confundir. Tu pode ver, eles colocaram 95 vezes 10 na 12, na letra D, né? Para quem tá desatento, não se ligou que era em notação científica, né? É, maravilha. URGS sendo URGS. Vamos lá, questão de número 13. Olha a questão de número 13. Finalmente não é. É, por incrível que pareça, mas não, vai ter várias aí. Vai ter várias, né? Olha a questão de número 13. Por qual potência de 10 deve ser multiplicado o número 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 para que esse resultado para que esse produto seja igual a 10. Então, galera, ele está nos dizendo aqui, ó, que 10 na menos 3 vezes 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 um número que eu vou chamar de m tem que dar 10. Eu quero saber o valor desse m. 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 vezes 10 na menos 3 conserva a base e somos expoentes. Vocês concordam que 10 na menos 3, menos 3 mais menos 3 mais menos 3 mais menos 3 dá menos 12. Vezes o m é igual a 10. E agora aquele 10 na 12 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então, eu vou ter 10 divididos por 10 dá menos 12. E olha a sacanagem. Divisão de mesma base, o que que a gente faz? A gente conserva a nossa base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado na 1 menos 12. Então, isso aqui vai te dar quanto? 10 na 13. E aí, nós voltamos a ter a alternativa letra E. Aí, o cara já começa a desconfiar. Então, todas as questões da URGS lá envolvendo notação científica vai ser a letra E. Não, não precisa, gurizada. Não foquem nisso, tá? Isso é teoria da conspiração, certo? 10 na 13 é o que nós fechamos, letra E. Vamos lá. As famosas verdadeiro ou falso aqui para vocês, tá, galera? Questão de número 14. 14. Considere as desigualdades abaixo. Primeira desigualdade que a gente tem ali é 3 elevado na 2000 é menor do que 2 elevado na 3000. Galera, quando a gente tem isso aqui, ó, 3 elevado na 2000, eu posso escrever como 3 elevado ao quadrado elevado na 1000. Por quê? Porque 2 vezes 1000 dá aquele 2000 que a gente tem ali. É menor do que 2 elevado ao cubo elevado na 1000. Por quê? Porque 3000 é a mesma coisa, né, galera? 3000 é a mesma coisa do que 3 vezes 1000. Agora te liga. Como tu tem coisas iguais e lados opostos da tua desigualdade, tu pode cancelar. E aí tu vai ter nesse caso que 3 ao quadrado é 9 e 2 ao cubo é 8. E 8 não é maior do que 9, ou seja, 9 não é menor do que 8. Temos a nossa primeira afirmação sendo falsa. Se ela é falsa, galera, tu já elimina ali, ó, a letra A, tá? Porque ele quer saber quais são as verdadeiras. Elimina a letra C e elimina a letra D. Com quem tu precisa trabalhar mesmo? Com a terceira afirmação. Tu já sabe que a segunda afirmação ela é verdadeira. Por quê?
O que que ele está te dizendo? Galera, se tu tem menos um terço é menor do que menos um terço ao quadrado em parênteses, galera, menos um terço ao quadrado vai me dar um nono. E realmente, um número negativo é menor do que um número positivo. Então, ela é verdadeira. Beleza? E a nossa terceira afirmação, que é o que vai desempatar, né? A gente já sabe que a segunda afirmação era verdadeira pelas nossas afirmações e pelas nossas alternativas. Na terceira afirmação, ele fala 2 terços é menor do que 2 terços ao quadrado. Galera, 2 terços é menor do que 2 ao quadrado é 4. 4 terços, 3 ao quadrado é 9. Galera, 4 nonos é 4, é 0,44444. 2 terços, sabe quanto é que é 2 terços? 2 terços é 0,666666666. Ou seja, 0,6, vamos botar arredondado, é maior do que 0,44444. Lembre que quando aparece 9 no denominador, é porque aquele numerador ele se repete infinitamente depois da vírgula. Então essa afirmação ela é falsa, tá? Ela é falsa. Se ela é falsa, nossa resposta é a alternativa a letra B. Para quem tinha dito antes que era só a letra E, temos aí agora uma letra B de novo aparecendo. Falta pouco, gurizada, falta pouco. Vamos lá. Não se mexemos, como diriam os sábios profetas. Olha o que nos fala a questão de número 15. Só mais 5, 6, gurizada, na verdade. A expressão 0,125 na 15 é equivalente. Galera, tomem cuidado com as pegadinhas. Quando aparecer uma base em número com vírgula, escrevam esse cara em fração, tá? Escrevam esse cara em fração. Então vocês concordam comigo? Vamos pensar só na base. 0,125. Vocês concordam comigo que é a mesma coisa que 125 sobre 1000? E quando eu divido 120, simplifico essa fração, 125 por 125 dá 1. 1000 por 125 dá 8. O 8, eu sei que é base 2, é 2 ao cubo. Por que que eu já estou escrevendo isso? Porque eu sei que nas alternativas tem base 2 e base 5. Então, quando eu tenho que inverter numerador com denominador, isso aqui fica 2 na menos 3. Então, o 0,125 eu vou substituir por 2 na menos 3 elevado na 15. E potência de potência, eu multiplico os expoentes chegando em 2 na menos 45. 2 na menos 45, essa é a nossa resposta aqui. O que fecha 2 na menos 45, a letra D, Dinamarca. Vou te dar umas dicas agora, tá, galera? Tá vendo esse 0,125? Ele é positivo. A base nunca troca de sinal, galera. Tu era obrigado a eliminar a letra E, certo? Agora, que mais? Que tu tem que te ligar. Quando tu pega um número entre 0 e 1 e está elevando ele num expoente muito grande, ele sempre vai ficar o menor possível, certo? E eu quero que tu te ligue, 0,125 jamais vai ser 5 elevado em alguma coisa, tá? Certo? Então, tu já teria que eliminar a letra A e a letra B. E claro, tu deve estar te perguntando, tá, mas e o expoente? Galera, lembra que 0,125 é um número entre 0 e 1. Então, obrigatoriamente, tu vai ter que inverter para deixar a tua fração com a base um número maior do que 1, então o expoente vai ter que ser negativo. Daria para fazer por lógica essa questão aqui. Só que eu sei que é mais difícil para quem não é da área da matemática enxergar essa lógica, tá, galera? Mas é só para vocês terem a percepção que daria para enxergar isso aí na nossa questão. Ficou torto isso aqui e eu vou ajeitar agora. Aí. Beleza? Vamos para a questão de número 16. O número 3 mais 2 raiz de 2 é raiz quadrada de. Galera, quando ele fala isso,
Ele está dizendo assim, ó, que a raiz quadrada de um número x é igual a 3 mais 2 raiz de 2. Como é que tu faz para cancelar essa raiz quadrada do lado esquerdo? Tu eleva ao quadrado. Só que se tu elevou ao quadrado o lado esquerdo, tu tem que elevar ao quadrado o lado direito. Então, a raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai me dar x. E do lado direito, nós temos o quadrado de uma soma. Lembra quem é o quadrado de uma soma? Que, ó, vou até escrever para ti, ó. A mais B ao quadrado é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então vamos lá. O primeiro é 3. 3 ao quadrado, 9. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Galera, eu aprendi isso aqui, ó. Tá vendo esse expoente 2? Tu multiplica pelo primeiro e pelo segundo. Então vai ficar 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 raiz de 2. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 2 ao quadrado é 2. E 2 vezes 4 vai me dar 8. Então, tu vai ter que esse x, que é o número que eu quero descobrir, 9 mais 8, 17, né? 17 mais 12, raiz de 2. E fechamos aí, na minha opinião, essa questão bem facilzinha da prova da URGS, colocada aqui, o que a gente fecha com a alternativa letra E, Equador aí. Bem de boa, né, gurizada? Bem melzinho na chupeta. Melzinho na chupeta. Olha só, agora essa questão, pá, ela sacaneou muita gente. Me lembro dessa questão, tá? Ela sacaneou muita gente porque muita gente quis racionalizar. Ele fala para A menor do que B, para A menor do que B. A expressão raiz de A menos B dividido pela raiz cúbica de A menos B. Galera, quando ele quer saber uma equivalência, não racionalizem, não vai adiantar em nada. Usem as propriedades das potências. Lembrem disso aqui, ó. Dica para vocês: quando vocês tiverem uma raiz enésima de A elevado na M, a raiz vocês sempre podem escrever como expoente fracionário. Então, esse cara ali, ó, eu vou até reescrever aqui, não tem problema nenhum. A raiz quadrada de A menos B, dividido por quem? Pela raiz cúbica de A menos B, essa raiz aqui, ó, eu posso escrever isso aqui como sendo A menos B elevado na 1 meio. Dividido por quem? Dividido por A menos B elevado na quanto? Na 1 terço aqui. Tranquilo? De boa, gurizada. Agora, o que que a gente tem? Divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 1 meio menos 1 terço. Tranquilo aqui, gurizada? De boa? Então é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Subtração de frações, vamos fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, com vocês. 1 meio menos 1 terço. MMC de 2 e de 3 é 6. 6 dividido por 2 dá 3, menos 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, vocês concordam que comigo que isso aqui dá 1 sexto. Então, nós estamos falando em A menos B elevado na 1 sexto. Se tá o expoente 1 sexto, é porque isso aqui é quem? É a raiz sexta, ó, quem é denominador é índice de A menos B. A menos B. O que nós vamos fechar com a alternativa raiz sexta de A menos B, a alternativa letra B, bolota aí. Foi, gurizada? Estão indo, estão respirando. Quando eu fico preocupado. Quando não falam nada no chat aqui, ou desistiram, ou, né, largaram de mão e só estão ali para ficar dizendo, ó, nós estamos aqui, né? Que teve uns aí que já largaram fora. Não, é muito mais fácil do que racionalizar, né? É muito mais fácil aqui a gente fazer. Daria para fazer racionalizando, daria, mas daria um trabalho do capeta, do capiroto. Vamos lá para a questão de número. Faltam só três, gurizada. Três aqui para vocês
Olha só o que que fala a questão de número 18. Questão de número 18 fala que x mais y é igual a 13 e x vezes y é igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é... Galera, essas questões, essa questão específica, ela caía muito na URGS lá até 2017, 16. Deu um tempo. Eu acho que vai aparecer. Então, se aparecer uma coisa desse naipe, vocês vão começar lá por aquele x mais y que tem ali, x mais y igual a 13. O que que eu quero que vocês façam? Como eu quero saber x ao quadrado mais y ao quadrado, vocês vão elevar ambos os lados ao quadrado. O lado esquerdo a gente tem o quadrado de uma soma, x ao quadrado mais 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, que vai me dar 169. Só que como ele nos falou quanto é que é o x vezes y, que vale 1, então eu vou ter que x ao quadrado mais 2 vezes 1 mais y ao quadrado é igual a 169. Como eu quero saber o x ao quadrado mais o y ao quadrado, 2 vezes 1 dá 2, vai para o outro lado da igualdade como menos 2. 169 menos 2 dá 167. 167 é o que nós temos na alternativa letra B. Bolota aqui para nós. Tranquilo? De boa, gurizada. A gente tem aí a questão de número 18. Vamos para a questão de número 19. Faltam só duas sobreviventes. A questão de número 19, ela é uma questão recente da URGS, tá? Que na hora do pavor, quando ele me pergunta quanto é que é A ao cubo menos B ao cubo dividido por A menos B, eu elevaria ao cubo na hora do pavor, tá? Eu não vou crucificar vocês por elevarem esses caras ao cubo, tá? Mas eu, particularmente, eu não gosto de fazer elevando ao cubo, até porque eu não gosto de sofrer. Tá, gurizada? O que que eu faria nessa questão? Eu me lembraria como é que é a diferença de cubos fatorada. Como é que tu vai fazer? Tu vai pegar esse A ao cubo menos B ao cubo é A menos B. Vezes. Agora tu vai imaginar que esse cara está sendo elevado ao quadrado. É o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Porém, Tchê, vocês têm que se ligar que não é elevar esse a menos b ao quadrado. Vocês vão pegar esse 2 aqui, apagar. E onde era menos, vocês vão colocar mais. Vocês vão trocar o sinal. E agora? Agora é resolver. Como tu tem a ao cubo menos b ao cubo, né? Que é o que. Vamos lá, vamos já escrever o que ele me disse. Ele quer saber a ao cubo menos b ao cubo sobre a menos b. Vocês concordam comigo, então, que isso ali eu posso substituir por a menos b vezes a ao quadrado mais a vezes b mais b ao quadrado divididos por a menos b. Tu pode agora fazer o quê? Simplificar, né? O a menos b está multiplicando e tem a menos b no denominador. E agora tu vai ter que elevar ao quadrado, galera. Por quê? Quem é o a? O a é 27. Então vamos fazer aqui, ó, no cantinho, quem é o a? O a é 27. Então, a ao quadrado é igual a 27 ao quadrado. 27 ao quadrado. Galera, faz assim, ó, 7 ao quadrado 49, tá? Tu vai fazer isso aqui, 49. Pega o algarismo da unidade e eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, que é o algarismo da dezena, eleva ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Isso aqui dá 0,4. Sempre bota dois dígitos. Agora multiplica tudo. Todos esses números que aparecem. 2 vezes 7, 14. Vezes 2, isso vai me corresponder exatamente a quanto aqui, galera? A gente vai ter exatamente aqui sendo colocado 14 vai me dar 28, né? Ó, o que que a gente tem que fazer aqui para vocês enxergarem, galera? Vocês têm que pegar esse 2, multiplicar por esse 7, ó, 2 vezes 7 vezes 14. Desculpa, 2 vezes 7, 14 vezes 2, 28. Vocês vão fazer isso. Esse 28 vocês vão dar um espaço e agora vão somar. Termina em 9. 8 mais 4 dá 12. 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7.
Então, a gente tem que esse cara ali é 729, mais A vezes B vai ser 27 vezes 26. Galera, 27 ao quadrado é 27 vezes 27. Vocês concordam comigo? Então, nesse caso, o nosso A vezes B, que eu vou colocar aqui, ó, A vezes B, é o 27 vezes o 26. O que que eu vou ter que fazer para aparecer 27 vezes 26? Eu tenho que tirar o 27 do 729. Por quê? 27 ao quadrado é 27 vezes 27. O 27 apareceu 27 vezes se somando. Estão entendendo a jogada? Se eu tirar 27, ele está aparecendo 26 vezes. Então vocês concordam comigo que isso aqui vai ser quanto? 702. Então nós já temos 702. Mais. Agora quem é que é o b ao quadrado? O b ao quadrado é o 26 ao quadrado. E 26 ao quadrado, tu pode pegar esse 702 e tirar 26 unidades, chegando em 676. 676. E agora, o que que tu pode pensar aqui, galera? Eu imaginaria que assim, ó, esse 29, se eu jogar 24 unidades desse 29 lá para o 676, eu tenho 700. Tá aparecendo 3.700. Então tem que ser 700 vezes 3 dá 2.100. Então tem que ser 2.100 e alguma coisa. Então eu já sei que não pode ser a letra A nem a letra B. E aí eu olharia para o algarismo da unidade. 6 mais 2, 8. Mais 9 dá 17, termina em 7. Então essa soma aqui tem que me dar quanto? 2.107. Só que como eu disse, galera, na hora do pavor, tá? Na hora do pavor, eleva o cubo, tá? Que eu acho que vocês elevariam ao cubo de forma muito mais rápida do que fazer essa fatoração aqui, tá? Eu acho que vocês fariam isso muito mais rápido do que fazer a fatoração. Não sei se vocês concordam comigo, tá certo? E vamos para a última, os guerreiros sobreviventes da última questão. O quadrado do número blá blá blá. O que que ele está mandando tu fazer nessa questão? Elevar esse número ao quadrado. Então vamos elevar ele ao quadrado. É o número raiz de 2 mais raiz de 3 mais raiz de 2 menos raiz de 3. Elevar ao quadrado. Galera, nós temos o quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro. Vamos ver se eu consigo fazer aqui do lado, tá? É o quadrado do primeiro, então vai ser raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é raiz de 2 mais raiz de 3, vezes o segundo, que é raiz de 2 menos raiz de 3, mais o segundo elevado ao quadrado, que vai ser a raiz, né? Vamos botar o 2 aqui, vai dar raiz de 2 menos raiz de 3. Vocês concordam que essa raiz de fora aqui, ó, com esse 2 eu posso cancelar, o mesmo lá com esse cara. Então, vai ficar quem para nós? Vai ficar 2 mais raiz de 3 na primeira parte, mais, galera, aqui que tu tem que te ligar, ó, nesse meio aqui, ó. Nesse meio, tu pode escrever aqui, ó, como sendo 2 vezes a raiz por ter o mesmo índice. Tu pode multiplicar aquele 2 mais raiz de 3 pelo 2 menos o raiz de 3. Mais tudo isso, aquele 2 menos raiz de 3. O que que eu já faria aqui, tá, galera? Para ganhar, para me ligar. Mais raiz de 3 com menos raiz de 3 eu já cancelo. Esse 2 aqui, ó, da frente, que eu tenho com vocês, ó, esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui, eu já posso somar. Então, o que que eu vou fazer? 2 mais 2 dá 4. 2 mais 2 dá 4, colocando para vocês. Mais duas vezes. Galera, olha aqui o que que eu tenho dentro. Eu tenho o produto da soma
pela diferença. E o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai me dar 4 mais 2 vezes 2 ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, nós vamos ter 4 mais 2 vezes 4 menos 3 dá 1. E a raiz de 1 é 1. Então, eu vou ter 4 mais 2, que vai me dar 6. E 6 é o que nós temos na nossa alternativa letra C, Canadá, aí para vocês. Canadá, aí para vocês. E com isso, encerramos a nossa aula aberta e experimental sobre matemática básica.